Aelson Amaral é juiz forano, tem 25 anos de experiência em fotografia e desde 2005 ministra cursos sobre o tema. Tem várias publicações que lhe renderam muitos prêmios, como o primeiro lugar nacional do Prêmio SOM, Sociedade Ornitológica Mineira de Fotografia da Natureza, em 2006. É colaborador da revista Horizonte Geográfico, revista Elle, jornal Tribuna de Minas, O Dia e o Globo, e membro da agência Futura Press de São Paulo. O livro Os Bondes de Juiz de Fora, Imagens Eternas, reúne jornais e mapas da época, além de propagandas, postais, fotos de acervo público e particulares, bilhetes de passagem, documentos de funcionários e de empresa que explorava o serviço. Aelson, seja muito bem-vindo ao programa Curto Circuito. Eu que agradeço a participação e o apoio que a universidade está dando nessa edição desse livro. O livro Os Bondes em Juiz de Fora, Imagens Eternas. Aelson, conta pra gente um pouquinho sobre esse livro. O que é esse livro? O que retrata esse livro? A ideia principal do livro é... Eu já tinha feito uma pesquisa anterior e já tinha um lançamento de um livro que era Juiz de Fora ontem e hoje, e eu percebi que tinha muita imagem dos bondes. E eu falei, poxa, mas não tem nada na literatura em Juiz de Fora e ninguém falou alguma coisa ou escreveu sobre os bondes. Tem muita coisa em termos de jornais. E como eu sou fotógrafo, assim, eu não sou escritor. Eu percebi que o importante seria fazer um livro de reproduções de uma imagem de uma época. Que foi muito bem falada pelo pessoal que viveu essa época, que eu considero, dizem, e eu percebi também, que era uma época emocionante da vida cotidiana do juiz forano. Então foi daí que surgiu a ideia de fazer a publicação desse livro? Exatamente. Comecei a fazer pesquisa, levantamento em arquivos públicos e arquivos particulares, e consegui, no geral, eu já tinha alguma coisa, mais ou menos umas 1000 imagens. Fiz um apanhado e cheguei a uma conclusão de umas 500. Ainda fiz outra e cheguei até umas 100, acho que está com 146 imagens. São imagens mais focadas dentro do contexto. Porque a ideia é mostrar a reprodução fotográfica dessa época, porque estava muito disperso. E durante a pesquisa, o que mais chamou a atenção? Eu comecei a perceber que uma das coisas importantes com todo mundo que eu conversava, que viveu essa época, que estaria na faixa hoje acima de 60 anos, tem uma vivência melhor, né, bem afetiva, é que o bonde, não conseguia uma pessoa falar mal do bonde, só elogiando o bonde. O bonde era isso, o bonde é aquilo, era muito legal, a vida era diferente, ele transmitia uma certa calma, não tínhamos poluição, não tínhamos correria, importantíssimo para um momento. E quanto tempo se passou desde a ideia inicial até a publicação do livro? 3 anos de pesquisa. Foram 3 anos? 3 anos. Na verdade, também, eu consegui, na lei estadual, o apoio, mas eu consegui até passar o projeto, mas não consegui o apoio de empresa. Aí na verdade, você perde por um tempo. E aí eu entrei na lei Murilo Mendes e consegui, que é outra forma de apoio. Além dos bondes que você aborda no livro, você aborda também os profissionais que trabalharam neles. Como é que foi trabalhar com essa dinâmica, mostrar a vida dos trabalhadores? Olha, eu conheci só um motorneiro agora. E, infelizmente, 1 ano depois ele veio a falecer. Eu não conheço o outro. E conheci, depois que eu lancei um livro, um senhor que trabalhou como contador no DAB, que é o Departamento Autônomo de Bonde, em 1968, mais ou menos. Ficou pouco tempo lá, porque a maioria dos motorneiros, condutores, já são falecidos, né? Porque já passaram 42 anos, né? Os bondes surgiram em 1880 e terminaram em 1969, não é isso? 69, em 10 de abril de 1969, há 42 anos. Inicialmente foi os bondes puxados a burro, a cavalo, né? Burro. E em 1906 passaram a ser elétricos.
que foi a Companhia Mineira de Eletricidade que comprou a empresa anterior e passou a ser elétrico. Agora, no prefácio do livro, Douglas Fesolato, diretor superintendente da Fundação Museu Mariano Procópio, diz que a curiosidade por ter escutado histórias interessantes, muitas delas românticas, sobre os bondes em Juiz de Fora, instiga a leitura do livro. Você concorda? Concordo plenamente. Tem um fato interessante, e eu conversei com vários senhores, inclusive meu pai está com 84 anos, a pessoa com 80 e pouco. Tinha um fato interessante que hoje parece uma coisa assim que não tem nada a ver, mas sábado de manhã, na esquina da Alfield com a Avenida Rio Branco, os rapazes da época ficavam assistindo a chegada do bonde com as moças, só para ver os joelhos das moças. Era interessante, eles falam isso com uma certa afetividade, é uma coisa muito interessante, assim, uma coisa que hoje... Ou seja, o bonde, além do aspecto dele técnico, tinha esse lado emocional, né? Enfim, de criar emoções, mas as pessoas que usavam os bondes, né? Conheci pessoas que namorou no bonde e casou, o filho andou de bonde, tinha um jardim de infância, né? Interessante, muito interessante. Ela é muito forte, esse fator afetivo dentro daquele o veículo, aquele, né, o bonde está assim bem fechado, preso à ideia do Juiz de Fora da época. Agora, no livro também há aspectos interessantes, como o dicionário do bonde. O que é esse dicionário? As palavras que formavam na época, isso é geral no Brasil até, né? Então tem vários palavras que ficaram até hoje, como almofadinha, trombada, pegou bonde andando. Almofadinha por quê? Ixi, aí almofadinha porque os bancos dos ônibus, do bonde, eram de madeira e tinha certas pessoas que usavam almofadinha. E ele então criava uma série, aquele é almofadinha, porque usavam a almofadinha para, né, ficar mais confortável no assento do bonde. Exatamente. Né? E trombada é sinônimo de colisão. Hoje está até no jornalismo, na literatura, usa a palavra trombada. E aquele termo andar na linha, também vem da época do bonde? Andar certo, você tem que ser sério. Você anda na linha, porque o bonde só anda numa linha, né? Interessante. E para que tipo de público a publicação é voltada? Para todas as idades. Pesquisa e para o saudosista, né? E ele também tem um fator de mostrar uma época de Juiz de Fora, que não é que você tem que ser... o moderno não é destruir certas... investir naquilo, né? Que foi eu acho que na época eles não pensavam igual hoje. Hoje nós precisamos do bonde, mas só que é um bonde moderno, como tem na Europa, né? Como tem nos países mais desenvolvidos, se usa bonde. Tanto é que estão investimentos, né? Até nas Olimpíadas no Rio já estão falando no TRAN, para trazer o bonde, que ele é um distribuidor dos passageiros, né? Nós vamos continuar a falar sobre esse assunto, sobre os bondes aqui em Juiz de Fora. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já já com o Curto Circuito. Não saia daí.